Nosso assunto agora é uma doença chamada psoríase, que atinge 190 milhões de pessoas em todo o mundo. Hoje, 29 de outubro, é o Dia Nacional de Combate a essa doença. Para a gente entender um pouquinho melhor o que é psoríase, vamos assistir a reportagem de Paola Manfroy, que conversou com médicos e pacientes. Seu Durval Fragoso tem 74 anos. Há 20 lida com a doença. No começo, eu não sabia bem o que era. Pensei que era uma alergia, mas daí, como foi passando os dias, né? Daí aquilo já, né, começou a passar nos cotovelos, nas pernas. A psoríase é uma doença inflamatória crônica da pele. Não tem cura. Pode ocorrer em qualquer idade e atinge tanto homens quanto mulheres. O corre-corre do dia a dia, estresse, ansiedade, má alimentação, tudo isso pode fazer a doença se manifestar ou então se agravar. Por isso mesmo, tentar levar uma rotina mais saudável pode ser uma das saídas para amenizar o problema. Procurar um dermatologista é o primeiro passo para quem identifica a doença, que começa com pequenas lesões que podem se espalhar pelo corpo todo. Com Dona Eunice, os sinais apareceram há 7 anos. Então, apareceu uma mancha na minha barriga, né? E eu, na época, pensei que era uma micose. A médica explica que o tratamento é feito com pomadas, comprimidos e, em alguns casos, injeções. Cremes nos casos mais leves e medicações orais sistêmicas nos casos mais graves. Tem controle, não tem cura. Cuidar das lesões é importantíssimo para evitar outro tipo de problema, o do preconceito. Algumas pessoas ainda acham que a doença é contagiosa, o que não é verdade. A Dona Eunice passou por muitos constrangimentos. Quais são as maiores dificuldades? É pôr um biquíni, né? Praia, piscina, essas coisas. Pegar um ônibus quando tá muito atacado. Por quê? Porque as pessoas ficam olhando. Eu acho que é preconceito. Mas hoje já se sente bem melhor e não descuida da saúde. É uma alimentação meio saudável, né? Assim eu vou levando. Não ficar nervosa, estressada. O seu Durval também buscou ajuda, fez vários tratamentos. Vale a pena cuidar, é claro. Quem é que não quer ter uma pele bonita aí, né? Sair tranquila aí, né? Pode sair onde quer, pode andar aí de bermuda, pode andar aí, né? À vontade. E hoje médicos vão dar esclarecimentos à população sobre a psoríase. Em Curitiba, o atendimento vai ser no calçadão da Rua 15. Quem está lá é a repórter Gisá Batista. Olá, muito bom dia, Gisá. Como é que vai ser esse atendimento, hein? Bom dia, Alessandra. Os médicos vão estar aqui para conversar com quem precisa de informação sobre a psoríase, que a gente sabe que precisa de muita informação ainda sobre essa doença. O Dr. Lincoln Fabrício vai adiantar algumas coisas aqui pra gente. Primeiro, o preconceito. A gente sabe que isso acontece muito, mas é algo hereditário que não passa para os outros. O que a gente pode dizer sobre a psoríase? É uma doença que não passa para os outros, é uma doença não contagiosa, inflamatória da pele. Sim, com fundo genético, né? A gente tem aproximadamente 30% de casos familiares, né? Em situações com gêmeos, por exemplo, isso acontece em até 70%. Então tem um fundo genético, só que ela tem fatores de gatilho, fatores que desencadeiam a doença, né? Naquela pessoa que possui uma base genética. Quer dizer, eu tenho uma pessoa na família que tem psoríase e não necessariamente eu vá ter, ou pode desencadear com alguma situação da vida, pode ainda aparecer alguma coisa? Isso, veja, esse é o número, né, de 30% que seria a probabilidade em pessoas com familiares, né? O que acontece é que existem gatilhos, né, fatores desencadeantes como o estresse, né, aí o próprio professor Durval comentou na reportagem, né, que deixa a pessoa muito constrangida, a Dona Eunice, né, isso interfere muito, ou seja, a separação conjugal, infecções, não só estresse psíquico, estresse físico também podem desencadear a doença. Então, uma base genética com fatores desencadeantes levam ao aparecimento dessas placas na pele. É fácil de identificar? Precisa ir no dermatologista mesmo? É fácil de identificar, é uma doença de diagnóstico fácil, não é uma doença que exija exames sofisticados, né? São placas geralmente localizadas em cotovelos e joelhos. Outras áreas também muito atingidas são couro cabeludo e unhas, né? Então são placas avermelhadas com uma superfície esbranquiçada, com uma crosta esbranquiçada, né? Geralmente não pruriginosas, elas não coçam, mas, por exemplo, em couro cabeludo coça, chega a coçar muito. Então o diagnóstico não é difícil. Se existe uma dificuldade diagnóstica, óbvio, é feito um exame chamado biópsia de pele, onde é retirado um fragmento, mandado para o patologista,
e confirma-se o diagnóstico, né? O dermatologista é o médico que trata da doença. Vale a pena dizer que a psoríase também é uma doença que atinge articulações. Isso é uma coisa pouco conhecida, pouco falada. Então, a reumatologia é outra especialidade que também participa do atendimento dos pacientes com artrite psoriásica. Tem alguma novidade no tratamento? Sim, tem muitas novidades, né? Veja, esse dia mundial da psoríase, né, 29 de outubro, nós aqui, Dia Nacional, justamente é um dia para divulgar informações sobre a doença, conscientizar a população. É uma doença muito prevalente, nós temos aí 2 a 3 pessoas a cada 100, e isso, o objetivo é levar conhecimento, né? Desses conhecimentos, tanto, comentamos agora da parte genética, né, existem também novos tratamentos, conhecimentos terapêuticos, né? Mostrar que as pessoas que sofrem muito com essa doença, a pele é o maior órgão do corpo humano, é um órgão de comunicação, então existe muito problema de relacionamento. As pessoas sofrem muito com a doença. E o tratamento, as novidades estão aí. Esse dia foi criado em 2004 e ano após ano, né, tem surgido novas drogas para tratar a doença. Okay, muito obrigada pelas informações. De Curitiba, Gisá Batista.